vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos fazer a nossa aula 15, a nossa aula 16 de matemática, ok? Primeiro nós vamos falar então, vamos retomar um pouquinho o assunto das frações, tá? A gente já começou a trabalhar esse assunto, agora a gente vai aprofundar ele. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor na aula de hoje o que são essas frações equivalentes, tá? Então, por exemplo, as frações 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes. Como assim elas são equivalentes? Quer dizer que elas estão pegando a mesma porção de um todo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês em desenho e vai ficar mais fácil de entender, tá? Mas o que vocês precisam entender, basicamente, é que, vejam só, 1 não é exatamente a metade de 2, 2 não é exatamente a metade de 4, e 4 não é exatamente a metade de 8. Então, quer dizer que tudo isso aqui representa a metade. Qualquer uma dessas frações vai estar representando a metade, tá? Vai estar representando 1/2, certo? Para encontrar frações equivalentes, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero, tá? Então, por exemplo, olha só, para a gente saber qual fração é equivalente a 1/2, a gente pode multiplicar ela por qualquer número natural maior do que o zero. Então, por exemplo, 1/2 vezes 2 aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. 1/2 vezes 3, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. 3 não é exatamente a metade de 6, então é equivalente, tá? Aqui é a mesma coisa. Multiplicando por 4, multiplicando por 5, o número de cima é exatamente a metade do número de baixo, então é equivalente a meio, certo? Então, guardem isso na memória, é bem importante. O que a gente faz para obter fração equivalente? A gente multiplica o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, por um mesmo número, diferente de zero, tá? Então, portanto, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10 são algumas das frações equivalentes a 1/2. E para simplificar a fração, como que faz, professora, para reduzir a fração? Bom, vejam só, uma fração equivalente a 9/12 com termos menores seria 3/4, tá? E a fração 3/4 pode ser obtida dividindo-se ambos os termos, numerador e denominador, por um mesmo número, tá? Que seria o 3 nesse caso, tá? Então, dizemos que a fração 3/4 é uma fração simplificada de 9/12. A fração 3/4 não pode ser simplificada, por isso ela é uma fração irredutível. A fração 3/4 não pode ser simplificada porque 3 e 4 não possuem nenhum fator em comum. Então, vejam bem, gente, a gente ainda vai aprofundar um pouquinho melhor, depois desse assunto, do mínimo múltiplo comum, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, o que vocês precisam fazer, é dividir o número de cima e o número de baixo por o mesmo número, só que tem que ser um número que divida os dois. Então, aqui eu tenho que dividir, por exemplo, por 3, tá? 9 divididos por 3, 3. 12 divididos por 3, 4, tá? Quando a gente chega em 3/4, não tem como a gente dividir o 3 e o 4 por um mesmo número. Não dá certo, vai sobrar resto, e não pode sobrar resto, tá? Mas isso a gente vai aprofundar depois. O que vocês precisam saber, basicamente, é que para simplificar uma fração, eu tenho que dividir ela, tá? Tanto o número de cima quanto o número de baixo, por um mesmo número que divida esses dois números sem sobrar resto. Tem que ser uma divisão exata, tá? A gente já vai lá para o nosso livro daí, tá? E daí, na continuação da aula 16, vocês vão ter as atividades das páginas 56 até a 57, perdão, aqui está errado, tá? 56 até a 57 do nosso livro didático, que são cálculos mentais, bem tranquilo de fazer, envolvendo as 4 operações, tá? Nem vou mostrar aqui o gabarito para vocês, porque é bem simples, e daí tem um pequeno desafio de lógica aqui para vocês resolverem, tá? Mas antes, vamos lá então para as nossas páginas 84 e até 87 do livro didático.
Então, olha só, gente, aqui na página 84 a gente tem exatamente a questão das frações equivalentes, tá? Então, observem aqui que o desenho é o mesmo, muda só o número de baixo aqui, que é a quantidade, né, de vezes que aquilo foi dividido, mas a parte que foi tomada é exatamente igual. Então, 1/3, né, 2/6 é equivalente a 1/3, 4/12 é equivalente a 2/6 é 1/3, tá? Compare as representações dos alunos e responda. O que podemos concluir em relação às frações 1/3, 2/6 e 4/12? O que a gente pode concluir então? Elas são frações equivalentes porque elas representam a mesma parte de um inteiro. Observe a primeira tira abaixo e pinte a segunda tira de modo que a parte colorida seja equivalente a 1/3 da primeira tira. Então, vocês vão ter que pintar aqui exatamente essa parte rosinha aqui, tá? Agora, registre a fração que indica a parte da figura que você coloriu. Seria 3/9, certo? 3/9, portanto, é uma resposta equivalente a 1/3. Ricardo também coloriu a tira do item B. Veja como ele pensou para colorir o registro que ele fez. A tira está dividida em 9 partes, 3 vezes 3 partes. Como a tira amarela tem uma parte colorida de 3, então colori 3 partes, 3 vezes, de uma parte dessa tira. Então, ele fez 1 vezes 3 igual a 3, 3 vezes 3 igual a 9. Então, por isso que aqui tem 9 pedacinhos e aqui ele pintou 3 partes, tá? Observe a primeira tira abaixo e pinte a segunda tira de modo que a parte colorida seja equivalente a 1/3 da primeira tira. Em seguida, complete o registro. Mesma coisa aqui, gente. Então, olha só. Ele multiplicou por um mesmo número. Qual o mesmo número, né? Então, por exemplo, aqui a gente já sabe que é 15. Que número vezes 3 dá 15? O 5. Então, ele fez 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Complete os espaços para que as frações de cada item sejam equivalentes. Então, 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Observe como o Ricardo fez para comparar as frações 2/3 e 5/9. Eu escrevi uma fração equivalente a 2/3 com denominador igual a 9. Assim, 2/3 é igual a 6/9. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 6/9 é maior do que 5/9. Vocês lembram desse sinalzinho aqui, gente? A boquinha do jacaré? Então, assim, para quem não lembra, a boquinha do jacaré está sempre aberta para o lado do número maior, porque a boca do jacaré é grande. Então, a boquinha do jacaré, ela vai estar aberta sempre para o lado maior e vai estar fechada para o lado menor, tá? Então, 2/3 é maior do que 5/9, porque vejam só, aqui a parte tomada seria menor do que aqui, tá? Agora é a sua vez, compare as frações a seguir e registre essa comparação usando os símbolos maior, né, menor que ou maior que. Então, 3/8 é menor do que 5/8, 4/9 é maior do que 3/8, 5/4 é maior do que 7/8, 12/21 é menor do que 5/7, 4/5 é menor do que 7/15, 4/3 é maior do que 2/4. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho das unidades de comprimento, tá, gente? No Brasil, a gente costuma usar, né, padrão, o sistema métrico decimal, tá? Que a gente vai ter o metro como unidade padrão. Então, observe essa régua. Quantos milímetros equivalem a 1 centímetro? Lembrem que 1 centímetro é aqui, de um número para o outro, tá? Os milímetros, então, são esses pequenos risquinhos, seriam 10, tá? Então, para chegar em 1 centímetro, a gente precisa de 10 milímetros. Quantos milímetros equivalem a 1 centímetro? 10 milímetros. Complete, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. A que fração de centímetro corresponde 1 milímetro? Corresponde, então, a 1/10 ou 0,1. 1/10, mesma coisa, tá? 1 milímetro, então, é 0,1 centímetro. Responda as questões a seguir. Quantos centímetros equivalem a 1 metro? 100 centímetros. A que fração do metro corresponde a 1 centímetro?
um centésimo, né? Ou 0,01, que vai representar um centésimo também, conforme a gente viu lá nas atividades de números decimais, tá? E quantos milímetros equivalem a 1 metro? 1000 milímetros. A que fração do metro corresponde a 1 milímetro? 1 milímetro ou 0,001. Complete. 1 centímetro é igual a 0,01 metro e 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Ok? Pense no tamanho real dos objetos das fotografias a seguir e, em cada caso, marque um X na medida aproximada do comprimento indicado. Aqui no livro está representado num tamanho menor, né, gente? Então, não adianta a gente colocar a régua aqui, tá? Você tem que imaginar mais ou menos o tamanho de um celular. O tamanho de um celular seria de aproximadamente 75 milímetros, tá? Não seria 75 metros, né? Porque seria gigante. E não seria 75 centímetros, porque seria maior do que uma régua, né? Lembrem que uma régua tem 30 centímetros. Prego a mesma coisa, tá? Seria de 4,30 centímetros. Aqui a gente tem uma análise de tabela, tá? De alguns alunos que fizeram uma disputa de salto à distância. Então, qual dos alunos saltou a maior distância? Qual que é o maior número aqui? Do Lucas, tá? Qual foi a distância do segundo lugar? Seria 2,06. Qual é o centímetro? Qual é em centímetro a diferença entre as distâncias dos saltos de Fábio e de Murilo? Então a gente faria 202 centímetros menos 198 centímetros, tá? Aqui foi convertido o tamanho do metro para centímetro, tá? Então, ó, o Murilo, ele saltou 1,98. Para transformar isso aqui em centímetros, a gente tira essa vírgula, tá? Daí vai virar 198. A mesma coisa com o caso do Fábio, tá? Tira essa vírgula daqui e vai virar 202. Aqui tem uma outra situação, problema, tá? Do deslocamento de um trem entre algumas cidades. Então, em 2015, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária inaugurou o seu mais novo trem turístico em Guararema, São Paulo. O trem é composto de 3 vagões de madeira e uma locomotiva a vapor fabricada em 1927, a maior em atividade no Brasil. Imagine que esse trem percorre 42 quilômetros em 1 hora e responda as questões. Se esse trem se deslocou da cidade A até a cidade B em 4 horas, quantos metros ele percorreu? Então, a gente faria 4 vezes 42 mil, tá? Que chegaria em 168 mil, tá, gente? 42 km, tá? Se a gente for ver lá, gente, então, olha só, um metro equivale a 1000, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Então, por que aqui virou 42 mil? Porque ele quer saber a medida em metros. Então, para passar o 42 quilômetros para 42 metros, é só a gente adicionar 3 zeros, tá? Que vai virar 1000, então 42 mil. Aqui no B, da cidade B até a cidade C, esse trem demora 2 horas. Mesma coisa, 2 vezes 42 mil. Com base nos itens A e B, responda quantos quilômetros esse trem percorre ao todo da cidade A até a cidade C? 252 quilômetros, ok? É isso, gente, tá? Daí, depois que vocês terminarem essas atividades aqui, vocês podem resolver as atividades de cálculo mental das páginas 56 e 57, tá? E esse desafio aqui, tá? Pintem, deixem bem colorido e bem bonito. Até a próxima aula. Se cuidem e fiquem com Deus.